Se você, assim como eu, está sempre em busca de possibilidades para aumentar a lucratividade de cada um dos projetos aí da sua produtora, fica comigo até o final desse vídeo, porque com certeza vai valer a pena. O assunto que eu tenho para dividir com você hoje é sobre isso, sobre formas de a gente conseguir aumentar a lucratividade de cada um dos nossos projetos. Peguei esse drone aqui só para gerar conexão no início desse vídeo com você, para você saber que eu vou falar sobre audiovisual, mas não especificamente sobre equipamentos, né? Eu sou o Pedro, eu sou gestor comercial aqui na Metamorfose Filmes, uma produtora de vídeo que tem 17 anos de mercado. O nosso dia a dia é gerar vídeos, é produzir vídeos para outras empresas. O nosso negócio é B2B. A gente trabalha com filme institucional, filme publicitário também e muitos programas de geração de conteúdo. Como eu falei, tudo corporativo. Eu sou cofundador dessa produtora junto com o meu sócio, com o Maicon, e a gente está há 17 anos no mercado e há mais de 10 eu estou à frente do comercial. E de uns tempos para cá, já tem bastante tempo inclusive, eu tenho dividido o meu dia a dia, experiências do comercial aqui com você, porque a gente sabe, o nosso mercado, o mercado de produção de vídeo tem muito conteúdo sobre equipamentos, sobre setagem de equipamentos, mas pouco conteúdo disponível, pelo menos com propriedade, né, sobre o lado comercial, sobre como transformar a nossa paixão pelo audiovisual em negócio, porque no meu entendimento é isso que importa, é assim que a gente consegue pagar os nossos boletos, pagar a escola do filho, pagar plano de saúde, enfim, poderia listar um monte de coisa aqui que a gente precisa dar conta todo mês e a gente precisa fazer negócio através do audiovisual. De que maneira que a gente consegue aumentar a lucratividade de cada um dos nossos projetos? Eu vou te explicar algumas estratégias que a gente usa aqui na produtora e eu quero que você bote em prática aí no seu negócio e talvez até você já esteja fazendo isso, mas é sempre bom a gente revisitar algumas oportunidades que o mercado nos oferece no dia a dia e muitas vezes a gente acaba não percebendo isso, né? Deixa o like nesse vídeo, tenho certeza que ele vai ser relevante para você. E outra coisa, se inscreva no canal. Toda semana eu volto aqui com aulas, com conteúdos, com informações sobre o lado comercial da produção audiovisual. Por que eu quero falar sobre maneiras de aumentar a lucratividade de cada um dos nossos projetos? Por que me deu esse estalo? Já faz muito tempo, tá? Eu estava conversando com uma cliente, essa cliente, ela trabalha numa concessionária de caminhões. E aí estava numa reunião lá com ela para a produção de um material, né, que a gente ia fazer lá para essa empresa, trocando ideias sobre o negócio, sobre o business deles lá, né? Ela me disse o seguinte: Pedro, você sabe que hoje a gente tem uma margem de lucro muito pequena do nosso principal produto que a gente oferece, que é o caminhão, né? No caso dela. E a gente acaba lucrando, aumentando a lucratividade através de outros serviços, outras iniciativas. E aí eu saí dessa reunião e pensei, poxa vida, se isso funciona no mercado dela, no mercado de caminhões, por que não vai funcionar também no mercado de produção de vídeo? Por que não vai funcionar na nossa produtora? E eu trouxe essa ideia para cá, para dividir com o meu sócio, e a gente implementou algumas maneiras e tem dado um resultado muito interessante de cada um dos projetos que a gente tem conseguido aumentar a lucratividade. Olha só, quando a gente fala sobre entregar para o cliente o que ele veio comprar, parece óbvio, mas nem sempre é. Ou nem sempre os profissionais do vídeo estão atentos a isso. Muitas vezes a gente, naquela vontade de fechar negócio com o cliente, a gente oferece um monte de entregas para ele, além da entrega principal, já no início da negociação. Só que não é o momento de fazer isso e eu vou te explicar por quê. A gente tem que entregar para o nosso cliente o que ele veio comprar. Isso que eu vou dividir com você aqui tem aderência com vídeo institucional, mas também tem aderência, tem conexão com outros formatos também, tá? Legendas. Muitas vezes a gente já sai oferecendo de início o trabalho de legendagem para o vídeo do cliente. Só que não é o momento de oferecer, a não ser que a legenda para aquele projeto seja muito importante, seja determinante ter legenda. Aí a gente oferece e sugere, inclusive, que tenha esse recurso. Agora, se o cliente veio comprar um vídeo institucional de 2 minutos, por exemplo, é isso que ele precisa levar. É isso que a gente precisa se preocupar em entregar para ele naquele momento. Depois, a gente entra com serviços extras, com serviços opcionais, assim como acontece quando a gente vai comprar um carro. Tem o carro, né, modelo básico, que é o que a gente foi buscar, mas a gente nunca sai de lá só com o básico, né? A gente sempre quer incluir mais itens naquilo. Com o nosso trabalho de produção de vídeo tem que ser a mesma coisa. Eu falei sobre legendas, né? Inserção de legenda, a gente tem que cobrar por isso. Outra coisa, banco de imagens, as imagens brutas. As imagens que não foram utilizadas no vídeo institucional ou em algum outro formato de vídeo. Propriedade intelectual da produtora. Agora, se o cliente quiser ter acesso, quiser
usar essas cenas lá na empresa dele para gerar conteúdo, e eu nem vou entrar nos méritos que muitas vezes ele não vai nem conseguir manipular essas imagens lá. Eu quero falar sobre a essência da comercialização ou da possibilidade de comercialização do banco de imagem para o nosso cliente também. Se ele quer cenas brutas, a gente oferece isso para ele, mas ele tem que pagar por isso, porque é um serviço extra, é uma outra entrega que a gente vai oferecer ou que o cliente está comprando. Outra coisa que a gente pode incluir nas nossas entregas: frames, extração de frames. Venda isso para o seu cliente. O que é isso, Pedro? É a gente entrar aqui no projeto e extrair frames, extrair imagens estáticas dali, como se fossem fotos. Para que o cliente vai usar isso? Postagem no Instagram, capas de vídeo para o YouTube, publicação no site para ilustrar alguma publicação que ele vai fazer lá no site dele, até mesmo para algumas impressões. É possível a gente fazer isso, por causa da qualidade do material que as câmeras têm entregue, né? Tanto para a produtora quanto para o cliente também. Ah, Pedro, mas o cliente não vai comprar frames, imagens estáticas. Eu te pergunto, alguma vez você já ofereceu isso para o cliente? Tem que oferecer. Aqui na produtora a gente oferece no momento certo, eu vou explicar qual é. No momento certo a gente entra com esses pacotes de extras para o cliente. E a gente tem conseguido sim aumentar o ticket médio de cada um dos nossos projetos. Outra coisa, idiomas. Inglês, espanhol, seja lá qual idioma o cliente precisa incluir no vídeo dele, também entra como um serviço opcional. E aí a gente vai incluir legenda em inglês, espanhol, ou locução nesses idiomas também, vai depender da negociação. Libras, né, também é uma possibilidade, principalmente médias e grandes empresas têm cada vez mais a preocupação com a acessibilidade dos seus materiais. Oferece para ele também a possibilidade de ele ter lá no vídeo dele linguagem brasileira de sinais. Acessibilidade, venda isso como extra. Outros formatos. Pedro, eu quero o vídeo principal, mas eu quero também o vídeo numa versão de 60 segundos para eu divulgar lá no meu Reel. Cara, vende isso para ele também. Para o cliente a gente não diz não. A gente fala o preço, claro, dentro de uma negociação saudável para os dois lados, né? O que eu estou dizendo aqui é que a gente precisa defender o lado da produtora, obviamente, sem agredir o cliente, sem prejudicar o cliente. É uma negociação sadia para os dois lados. Se existem essas possibilidades, a mais, além do serviço principal que o cliente veio comprar, é quase que egoísmo da nossa parte não oferecer essas outras possibilidades para o cliente. Então a gente precisa sim explicar para eles, para o cliente, que existem outras entregas a serem feitas. Quando que a gente faz isso, Pedro? No momento do encantamento do cliente. Qual que é o momento do encantamento? É quando a gente entrega o vídeo. Quando a gente, e claro, tem que ter segurança para fazer isso, né? Você precisa garantir a qualidade do seu material. Quando você vai entregar para o cliente, esse é o momento que ele vai estar encantado, vai estar com a guarda baixa, e é aí que a gente precisa oferecer essas outras possibilidades de entrega, de produção, formatos, acessibilidade para ele. Não é no momento inicial da negociação, a gente não sai jogando tudo naquele momento. Eu sempre falo, vendas é uma dança, é um relacionamento, existem alguns passos que precisam ser respeitados e principalmente alguns passos que precisam ser observados por nós vendedores, naquele momento. Porque no momento da negociação, a gente não é produtor de vídeo, a gente é vendedor. E não dói ser vendedor. A gente precisa se assumir como tal. No momento da negociação, a conversa é de empresário para empresário e os dois estão buscando resultados. Você defende os resultados da produtora, a lucratividade do seu negócio, e o cliente, obviamente, vai defender o dele. Se essas informações que eu divido aqui com você fazem sentido, e se você precisa da minha ajuda para aprimorar o trabalho do seu comercial, aí ou se você é dono da produtora e precisa também se relacionar com o cliente e está percebendo a necessidade de aprimorar tudo isso, você será muito bem-vindo em algum dos meus treinamentos. Seja no treinamento PPV, primeiro pense como um vendedor, para depois pensar como produtor de vídeo, porque vendas vem primeiro, ou ainda em uma das minhas mentorias, seja na comunidade PPV 200K+, que eu guio profissionais do audiovisual que querem em busca de um faturamento de pelo menos R$200 mil todos os anos com seu negócio de produção audiovisual, ou ainda nas mentorias individuais. Nas duas eu acompanho profissionais ao longo de pelo menos 6 meses para implementar essas técnicas que eu te falei aqui de maneira muito superficial. Já deixou seu like nesse vídeo ou ainda não? Deixa o like no vídeo, depois eu vou lá conferir. E outra coisa, se inscreva no canal para toda semana acompanhar os conteúdos que eu divido aqui com você. Sempre
sobre o lado comercial da produção audiovisual. Até a próxima.